Paula. Alagoas, estrela radiosa. Logo após o descobrimento em 1500, começou a desbravar aqui a região, né, entrar um pouco aqui, né, desbravando aqui as matas. E o que acontece? Em 1534 começa o regime de capitanias hereditárias. E essa região começou a fazer parte da capitania de Pernambuco. E aqui se chamava Alagoas ao Sul, foi assim que foi batizado. Por quê? Porque Alagoas, em português de Portugal, significa lugar com muitas lagoas. E é o que tinha aqui. E era ao sul porque ficava ao sul da capitania de Pernambuco. Então, esse batismo de Alagoas ao Sul. Alagoas, em português, no dicionário brasileiro, significa, além do estado que a gente vive, né, significa alagoar, ou seja, encher-se de água. Barra Grande, na região de Maragogi, provavelmente deve ter sido o primeiro ponto visto pelos portugueses. Isso ainda lá em 1501. Embora não haja registro, mas historiadores acreditam que ali seja o primeiro contato com terra alagoana. Depois disso, Américo Vespúcio assinala o primeiro rio, que batiza de São Miguel, em 29 de setembro, e em 4 de outubro, outro rio, que chama de São Francisco. Em 1545 é então fundada a Vila de Penedo. Quem funda a Vila de Penedo, inclusive, é o próprio Duarte Coelho, que era o donatário de Pernambuco, veio explorando aqui, chegou, entrou pelo Rio São Francisco, explorou, viu aqui o Rochedo, falou, cara, aqui vai ser um local bacana para virar uma vila. E fez a vila e começou a fomentar aqui a economia da Alagoas ao Sul, através da Vila de Penedo, que começou a colocar em volta o quê? Engenhos, as pessoas começaram a mudar para cá, para morar aqui. Aí, lógico, tiveram casas, começaram a fazer igrejas como essa, depois de um tempo, como a igreja Nossa Senhora das Correntes. Então, começou a desenvolver aqui a região na Vila de Penedo. E o tempo foi passando, o Duarte sempre vindo para cá, porque ele gostou muito da região e começou a fomentar, lógico, esse comércio. Depois de um tempo, foi passando, na verdade, o tempo, e aqui Alagoas ao Sul já era uma região muito próspera, já contava com 3 freguesias, que era Porto Calvo, né, aqui onde a gente está, que é a Vila de Penedo, né, que é Penedo hoje, e Marechal Deodoro, que na época chamava Vila Madalena de Subaúma, é um nome bem esquisito, né, porque, lógico, Marechal Deodoro nem sonhava em nascer ainda, enfim, e aqui já era uma região que economicamente muito forte, então já produzia farinha de mandioca, produzia também gado, eles também produziam peixe seco, muita coisa bacana e lógico, não podia esquecer que era o mais forte na região, que era os engenhos de cana-de-açúcar. Em 1630, Alagoas começa a ser atingida por invasores holandeses que invadiram vilas, igrejas, engenhos, saqueando e colocando fogo em tudo. Mas Alagoas ao Sul era a região queridinha da capitania pernambucana e também dos portugueses, que não deixaram barato, e assim começa as intensas batalhas nas praias alagoanas contra os invasores holandeses. E dessas batalhas holandesas que tiveram aqui nos mares, 2 momentos históricos aconteceram fortemente. Uma é a história de Calabar, né, que a gente não vai contar agora porque é uma história comprida e vai ter um programa só sobre ele, mas enfim, Calabar ficou do lado dos holandeses, achando que eles poderiam ganhar, e como Calabar conhecia bem a região, ajudou eles a invadir, mostrou para eles bem o terreno, mas não deu muito certo, os holandeses foram expulsos, Calabar foi capturado pelos portugueses e foi morto. A outra história é o forte crescimento dos quilombos, principalmente na região de Palmares, hoje conhecida como União dos Palmares, liderados por Gangazumba e posteriormente por Zumbi, que, aproveitando as invasões holandesas e as fragilidades que passavam a capitania, fugiam aos montes. Zumbi foi morto em batalha. No início do século XVIII, mais precisamente em 1711, Alagoas ganha o título de comarca. O que muda basicamente é que agora Alagoas teria uma região. É mais ou menos a região como é hoje já. E o que isso teria? Faz do quê? Faz Alagoas ter fronteira. Porque aqui eles já tinham visto não só um potencial comercial, mas também cultural, ou seja, era um local meio que já estava andando com as suas próprias pernas. De Alagoas, que produziam-se mandioca, fumo, couro, pele e pau-brasil. Mas é claro, a maior riqueza era a produção de açúcar. E em Penedo e Porto Calvo tinham produções de pano, que eram feitos para as vestes dos escravos, que eram mandados também para Pernambuco. Em 1817, precisamente no dia 16 de setembro, há 200 anos, Alagoas deixa de ser comarca de Pernambuco e vira capitania independente. Isso acontece finalmente, apontado por historiadores, viu? Olha,
decorrente da Revolução Pernambucana. Essa revolução foi uma revolução separatista, onde a capitania de Pernambuco se sentia prejudicada em enviar grandes somas de dinheiro para o Rio de Janeiro para custear as contas da coroa. Pois é, só que a comarca de Alagoas, então comarca, não aderiu a essa revolução. Aliás, quase nenhuma comarca aderiu. A capitania de Pernambuco ficou meio que sozinha e tal, porque ele queria realmente pegar as comarcas e as capitanias do Nordeste, que tinha aqui no Nordeste, para que todo mundo aderisse contra a coroa, mas ninguém quase aderiu. E isso fez com que Dom João VI ficou sabendo lá, e sabendo que Alagoas, já era, né, Alagoas do Sul, ela já mandava muito dinheiro, porque era muito próspero aqui, principalmente decorrente da cana-de-açúcar. Uma figura que a gente não pode deixar nunca de agradecer é Antônio Ferreira Batalha. Graças a ele, que me ajudou bastante, deixou de ser comarca, então, Alagoas, e virou capitania. Por quê? Porque na época dessa Revolução Pernambucana, o que aconteceu? Ele meio que foi ali por baixo dos panos nas leis régias e criou aqui meio que um governo independente até que essa revolução se resolvesse. Sim. Então isso já tinha acontecido, meio que já estava meio que um documento separando Alagoas, e Dom João VI só aproveitou esse documento para realmente separar de vez. Então muito obrigado aí a Antônio Ferreira Batalha, que colaborou bastante nessa história. Obrigado. Então Francisco de Melo e Póvoas é nomeado o primeiro governador da Capitania Independente das Alagoas, mas só assumiu o governo em 22 de janeiro de 1819. Uma coisa curiosa é que nessa época foi feita uma nova contagem da população, e agora sim a Lagoana da Gema. Alagoano. Eram de 111 mil, o que leva a acreditar que muitas pessoas migraram para a nova cidade e vieram morar aqui. Justamente, tinha muita coisa próspera, né? Sabendo que estava crescendo, vieram. Você vê, de 90 mil passou para 111, são mais de 20 mil pessoas a mais. Cresceu gente aqui. Gente, é nesse momento que começa a história do que Alagoas é hoje. É o estado, hoje o estado de Alagoas, antigamente capitania, nesse momento vira capitania. E lógico, muita coisa aconteceu depois disso, inclusive a gente está aqui, ó, onde foi a primeira capital, né, de Alagoas, que é Marechal Deodoro. Na época tinha outro nome, Marechal nem tinha nascido ainda. 1963, o então governador Luiz Cavalcante, ele sanciona a lei que cria a nova bandeira do estado de Alagoas e também um novo brasão do estado. Essa é a bandeira que temos até hoje, então vamos falar do formato e das cores. A bandeira de Alagoas é retangular e a disposição das cores é um estilo chamado terciado Impala, nas cores vermelho, branco e azul, com ligação direta aos ideais da Revolução Francesa, como objetivo liberdade, igualdade e fraternidade. Mas cada cor tem a sua simbologia. O vermelho significa coragem, sangue ilustre e magnanimidade. O branco, esperança e pureza. O azul, justiça, lealdade, beleza e fidelidade. O atual brasão de armas do estado de Alagoas foi criado pelo professor Theo Brandão em 63, também a pedido do governador Luiz Cavalcante. O brasão tem a seguinte simbologia: na parte de cima em azul tem 3 tainhas, que representam, como a gente já falou anteriormente, as 3 lagoas, né? Mundaú, Manguabe e Jequiá. Do lado direito ele tem ali 3 montanhas, 3 serrinhas ali em vermelho, que representa Porto Calvo, que é uma região muito importante para o início da província de Alagoas. E na parte de baixo em azul representa os rios que tinham ali local, e o mar esse que teve batalhas como, por exemplo, a expulsão dos holandeses, que foi de grande expressão para a história do estado. E do lado esquerdo tem o Forte de Penedo, nem precisa falar a importância de Penedo também ali para o início, né, da província de Alagoas. E abaixo o Rio São Francisco, representado ali por esse desenho, o Rio São Francisco, que também, né, é o rio que tem comércio, é o rio que teve batalhas também para expulsar invasores. E nas laterais do brasão tem a cana-de-açúcar e algodão, né, um feixe de cada um, que representa também a força da lavoura no estado. E embaixo tem um listel, para deixar claro para vocês, tá? Bandeiras e brasões, a faixa se chama listel e o escrito se chama mote. Então eu vou falar listel e mote porque é assim que tem que ser dito. Então no brasão tem um listel com o mote Ad bonum et prosperitatem, que significa para o bem e bem-estar. É o que está escrito ali em latim no brasão de armas do estado de Alagoas. E na parte de cima do brasão tem uma estrela que representa, lógico, uma ligação direta à bandeira do Brasil, que são as estrelas que cada uma representa um estado, e também representa, como tem no hino de Alagoas, né? Alagoas, estrela radiosa, e assim começa o hino, e essa estrela está aí para representar isso. E este é o brasão que até hoje é usado, que é o brasão, o nome é Brasão de Armas do estado de Alagoas. Agora existem algumas diferenças na aplicação do brasão de armas e o brasão que está na bandeira de Alagoas. No brasão de armas existe sim o listel, que é aquela faixa amarela com os dizeres em latim.
Na bandeira do estado de Alagoas, em um decreto de lei de 1963, é utilizado o mesmo brasão, mas sem o listel, sem a faixa amarela com os dizeres em latim. Até acho porque ninguém ia conseguir ler, né? A bandeira sempre no alto, aquele listel pequenininho, ninguém ia ler. Mas enfim, a diferença é só essa, né? Tem listel, é o brasão de armas, não tem listel, tá na bandeira. Localizado na região Nordeste, o estado de Alagoas tem um litoral que, por seu recorte, é rico em belezas naturais, com muitas áreas de mangue e lagoas. O estado tem como capital Maceió e é banhado pelo Oceano Atlântico. Faz limites com Pernambuco, Sergipe e Bahia. A sua extensão é de 27.767.661 quilômetros quadrados. É composto por 102 municípios e, de acordo com o IBGE de 2010, a sua população é de 3.120.494 habitantes. Seu relevo é caracterizado por planície litorânea, planalto a norte, e o ponto mais elevado é a Serra de Santa Cruz, com 844 metros acima do nível do mar. O clima, na maior parte do território alagoano, é tropical, com temperatura entre 18 e 26 graus Celsius. A vegetação é composta por floresta tropical, mangues litorâneos e caatinga. Seus principais rios: Rio Paraíba, Rio São Francisco, Rio Mundaú, Rio Mochotó, Rio Ipanema. A economia do estado tem no setor de serviços sua principal atividade econômica, boa parte apoiada no turismo. Também possui grandes plantações de cana-de-açúcar destinada à agroindústria do álcool e do açúcar. Além da cana-de-açúcar, ocorre a produção de fumo, coco, algodão, arroz, feijão, milho, mandioca, mangaba, laranja, abacaxi e banana. O estado produz petróleo e gás natural. Também se destacam o polo cloroquímico e a produção de alimentos, tecidos e vestuário. E por hoje é só.